E a entrevistada de hoje é Débora Carneiro, vereadora eleita em Lucas do Rio Verde. Primeiramente, Débora, bom dia, obrigado por receber o convite de estar conosco nesta manhã. Bom dia, eu que agradeço o convite, bom dia a todos vocês aqui, bom dia a todos os ouvintes. Muito bem, Débora, você, primeiramente, parabéns pela sua eleição, votação com 1.107 votos, que representa 3,31% dos votos válidos. Gostaria de entender mais, sobre a sua trajetória e seus planos para Lucas do Rio Verde. Você nasceu em Bauru, São Paulo, e hoje é vereadora eleita por Lucas do Rio Verde. E como foi sua trajetória até se estabelecer aqui em Lucas do Rio Verde e também o que motivou você a entrar na vida pública? Olha só, nós estamos em Lucas do Rio Verde há 15 anos, Chegamos para trabalhar como assistente social em uma empresa do agronegócio e depois de um determinado tempo fomos então trabalhar, na prefeitura, ali junto com a dona Janice, já na Secretaria de Assistência Social e Habitação. E naquele contexto, quando nós estávamos ali, havia então todo um trabalho com uma população, todo um trabalho de entrega, todo um trabalho de cuidar de pessoas. E ali então nós começamos, a fazer, com que uma trajetória até sem pensar, sem calcular, imaginar que chegaríamos aqui, mas essa trajetória ela já foi sendo construída. Então naquele contexto ali nas eleições de 2012, nós fomos então convidados ali, havia uma conversa, uma conversa muito superficial para essa questão da vereança, mas eu não me sentia preparada para isso. E depois disso continuamos trabalhando e não pensando nisso, e o tempo passou, e até com que então, nesse último pleito, então veio o convite por volta de um ano e pouquinho, algumas conversas sobre isso, e aí por conta de uma trajetória, de um trabalho prestado, nós conseguimos ali então entender que havia uma possibilidade para colocar o nome à disposição com mais segurança nesse contexto. Débora, como assistente social, inclusive atuando aí como uma secretária adjunta da Assistência Social e Habitação, como que essas experiências, elas moldaram sua visão aí sobre o papel do vereador na construção de políticas públicas? Olha só, estar nesse cargo, o último cargo que eu estive na prefeitura como secretária adjunta, ali da pasta, me proporcionou muita experiência, até porque a própria secretária, a dona Janice, ela sempre deu muita liberdade, para que a gente pudesse buscar e implantar políticas públicas, dentro da assistência social com muita qualidade. E nesse contexto, trabalhando ali, nós vamos então dentro do executivo, conhecendo muitas coisas sobre orçamento, conhecendo muitas coisas sobre leis, então como implantar, como fazer, como deixar de fazer, como de fato alcançar uma população, que precisa daquele serviço. Então isso deu muita, muita segurança, isso trouxe muito conhecimento para que a gente pudesse então, se lançar aí nesse novo momento. E como foi o processo de mobilizar o eleitorado, esses 1.107 votos, e qual você acredita ter sido o principal diferencial para garantir a sua votação? Olha só, como uma cristã muito ativa, primeiro eu sempre agradeço a Deus e dou honra a Deus que nos deu essa oportunidade e trouxe para nós estratégias para essa atuação. Então, a própria caminhada, o próprio trabalho realizado, ele então trouxe condições para que essa campanha ela acontecesse. Então, eu hoje entendo que uma eleição a gente não ganha ela no geral, aí, 90% a gente não ganha ela na campanha. Uma eleição a gente ganha ela por conta de um trabalho prestado ao longo do tempo. Então, acreditar em Deus, o trabalho que foi prestado e também contar com pessoas, eu tive o privilégio de contar com uma equipe de voluntários mesmo, pessoas que estiveram comigo, pessoas que falaram, eu vou tirar férias do meu trabalho
trabalho para poder te ajudar na campanha, né? Então, esse voluntariado comprometido que saiu às ruas e conversou com a população. Então, eu tive cabos eleitorais voluntários que eles não entregavam papéis. Eles conversavam com a população sobre quem era Débora Carneiro e por que votar na Débora Carneiro. Então, eu entendo que esses fatores, eles colaboraram para que a gente chegasse, né, a essa soma desses votos. Débora, o partido PRD tem uma representatividade, né, crescente aqui na região. Como você avalia o papel do partido na política local e quais foram as principais bandeiras defendidas pela sua campanha? O partido, né, ele é uma fusão, então um partido novo, né, assim, na sua composição, né? Então ele tem crescido porque é um partido que vem defendendo, né, a família, vem defendendo a democracia, então vem falando, né, de um trabalho sério. Então ele tem crescido não só em nossa região, mas ele também tem crescido, né, em todo o Brasil, né? Então a gente vem acompanhando isso, né? Essa crescente. Então essa questão de estar, né, dentro desse partido, a gente entende que nós vamos então também fazer um trabalho aí junto com a população, de acordo com aquilo que também é a prerrogativa do partido, porque também está dentro da nossa filosofia, também está dentro, né, daquilo que nós acreditamos. Débora, agora como vereadora eleita, quais serão as suas principais pautas no Legislativo de Lucas do Rio Verde? Existem projetos específicos que você já pretende apresentar nos primeiros meses da sua legislatura? Sim, perdão. Nós né, defendemos, né, na íntegra o trabalho com mulheres, né? É uma das bandeiras que nós levantamos. Nós defendemos o trabalho com criança e adolescente, porque nós entendemos a importância de trabalhar não o futuro da criança e do adolescente, mas não só o futuro, mas trabalhar o presente, porque esse presente ele vai refletir no futuro, né? Então, hoje nós queremos, né, também a habitação, né, que foi algo que nós ali trabalhamos desde o princípio, né, desde o início da nossa atuação no Poder Executivo. Então, hoje nós pretendemos iniciar, né, na Câmara com projetos dentro dessas áreas, né? Já temos algumas coisas definidas, né? Então, do trabalho com mulheres, do trabalho com crianças, do trabalho com habitação, enfim, tudo que permeia, né, as necessidades do município de Lucas do Rio Verde, e estar aberto também para outras demandas que certamente vão emergir dentro desse processo, né? Então, essa foi, né, a nossa bandeira, e provavelmente, né, já no início aí a gente já quer entrar, né, com alguns projetos para beneficiar os luverdenses. Débora, assistência social é uma área que você tem vasta experiência, né? Como é que você pretende integrar essa experiência com o setor de trabalho na Câmara, por exemplo, para melhorar a qualidade de vida dos mais vulneráveis? Olha só, então nós dentro da assistência nós temos a oportunidade muito rica de trabalhar a transversalidade das políticas públicas, né? Então o assistente social, ele para que ele possa de fato realizar o seu trabalho na sua totalidade junto às famílias, que é, né, o foco da assistência social, ele precisa trabalhar a transversalidade. Então, trazer para essas famílias todas as políticas e procurar fazer uma entrega, né, das políticas na sua totalidade, e também fazer com que as famílias procurem utilizar de todas essas políticas de acordo com aquilo que o município, né, ele de fato oferece. Então, nós, dentro do Legislativo, vamos pensar sim, junto com o Executivo, na questão dessa inovação tecnológica, porque nós podemos trazer um novo para a assistência social, nós podemos pensar no social, pensar nas questões, né, de desigualdade social, e também algo que é muito importante para Lucas do Rio Verde pensar hoje, também a questão das desigualdades
desigualdades raciais, que também é uma bandeira que eu defendo. Então nós precisamos trazer essas inovações tecnológicas, porque se a gente for pensar só naquilo que é tradicional, naquilo que todo mundo vem fazendo há muito tempo, talvez a gente não consiga a contento realizar tudo aquilo que se pensa. Então, também trabalhar com nessa inovação tecnológica para essa área social. E Lucas do Rio Verde está num plano, né, no amplo crescimento, no crescimento acelerado, e quais você acredita serem os principais desafios e como o legislativo pode contribuir para consolidar questões como a infraestrutura, a saúde, a educação, além do que você já comentou, que é a assistência social de forma geral? Nós precisamos entender que Lucas do Rio Verde é um município pujante que cresce, né, 10% ao ano de uma população, né, estimada, né, existe um valor, né, uma quantidade lá no censo, mas a gente entende que em Lucas hoje são mais de 100 mil habitantes, e nesse crescimento nós precisamos entender que nós precisamos caminhar, né, velozmente de acordo com o crescimento da cidade, né, pensando, né, como eu já disse, em inovações para poder atender. Então a gente precisa estar muito ligado nas inovações, né, buscando novos formatos, né, exemplos, né, de outros municípios dentro da nossa nação, porque a gente precisa, né, estar aí junto buscando ações, buscando projetos para que a gente possa atender, né, o crescimento populacional de Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde certamente tem um trabalho diferenciado, né, e precisa continuar diferenciado para poder dar conta desse crescimento em todas as áreas. Débora, a participação das mulheres na política tem crescido, mas embora a passos lentos, né, mas ainda enfrentando sérios desafios. Como é que você enxerga o papel da mulher na política municipal? Exemplo aqui de Lucas, né, são apenas 2 vereadoras, né? Quais são suas metas para ampliar essa representatividade? Olha só, no último pleito nós tivemos aí 15 mulheres, né, disputando, e é claro que juntas ali, unidas, nós conversávamos e nós gostaríamos que pelo menos 3 mulheres, né, tivessem chegado, né, a esse momento, mas enfim, 2 mulheres novamente, né, chegaram aí para esse momento. Nunca passou de 2 mulheres na história, né, de Lucas do Rio Verde dentro do legislativo. Então, como eu disse ali no início, eu entendo que uma campanha política, uma liderança política, ela é feita ao longo do tempo, né? Ela é feita ao longo da história. Então, né, já existe aí um alinhamento, já existe uma conversa, né, onde nós vamos trabalhar essa liderança política, né? Então, mulheres que de fato elas querem estar engajadas dentro desse contexto, para que então a gente já comece a fazer um trabalho de base, para que quando chegar o próximo pleito, nós possamos ter mais pessoas, né? Não que elas não estivessem habilitadas, não é isso, mas ainda mais habilitadas para poder compor, né, a Câmara, uma cadeira ali na Câmara de Vereadores. Então esse é o nosso sonho para o próximo pleito, né, a gente superar, né, essa meta aí de 2 mulheres que já vem, né, se arrastando na história de Lucas do Rio Verde. Além disso, por ser o seu primeiro mandato, como que você pretende se aproximar da população e manter um diálogo aberto, principalmente com aqueles eleitores que não votaram em você, mas que hoje você estará representando eles também no legislativo? Com certeza, né? Porque a ideia é fazer essa legislação para todos os luverdenses, não para os 1.107 que votaram na Débora Carneiro. Então, essa aproximação, ela deve ser feita, né, ao longo de todo esse processo, mas eu entendo que uma aproximação, ela precisa ser atrativa para ambos os lados, né? Para ambos os públicos. Então, quando você oportuniza projetos e propostas que elas são de fato atrativas, isso faz com que um grupo, com que uma comunidade, ela se envolva mais, ela se aproxime mais, né, da Casa Cidadã, né, que é a Câmara Municipal. Então, a Casa Cidadã, a Câmara Municipal, ela não pode ser só um espaço onde as pessoas procuram por uma necessidade
necessidade, né, às vezes até individual, só por um momento triste quando ela vai lá porque ela quer fazer um velório naquele lugar, né, só por um momento de alegria quando ela vai procurar para fazer uma formatura naquele lugar. Então, a Câmara Municipal, né, aquela casa, ela vai muito além, né, dessas propostas, assim, que são únicas, né, que são ali só para aquele momento. Então, trazer possibilidades para que essas pessoas elas se envolvam mais, porque teremos propostas atrativas tanto para quem vai fazer a legislação, quanto para quem vai receber os benefícios desses projetos, dessa nova legislação. Então, ser assim, né, firme, pulso firme nessa questão de trazer o público para uma participação popular mais efetiva. Bom, Débora, nós queremos agradecer a sua participação aqui no 102 em Pauta, desejar sucesso aí no seu mandato, né? Que faça uma boa representatividade frente à Câmara de Vereadores, e que legado você pretende deixar aí após a conclusão do mandato? Olha, eu que agradeço, né, pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui. Agradeço todos os ouvintes, né, por estar aí com a gente nesse momento. É muito complexo a gente falar sobre algo que a gente quer deixar lá na frente quando a gente ainda não começou. Mas o que eu quero é deixar um legado de ações realizadas, de projetos realizados, que de fato eles fizeram diferença para os próximos 15 anos para o município de Lucas do Rio Verde. Então, deixar ali um legado, e olha, isso aqui, né, foi uma iniciativa. É claro que, né, nós não vamos colocar projetos sozinhos, porque nós somos 9 vereadores, mas de fato deixar propostas que, olha, que bacana, né? A Débora lutou por isso, e juntamente com os demais vereadores, naquele mandato eles conseguiram, então, deixar, né, essa situação, então, propostas sustentáveis para o município de Lucas do Rio Verde. 102 em Pauta. Patrocínio Agrobágio, a sua concessionária John Deere, e Novo Tempo, juntos para o novo por você.